Olá, hoje é terça-feira, dia 16 de abril. Começa agora o Alesc em Dia com as principais informações do Parlamento catarinense. Os deputados estaduais aprovaram durante reunião da Comissão de Constituição e Justiça um projeto que altera uma lei do ano de 1996 para retirar as microcervejarias catarinenses do regime de substituição tributária. A matéria ainda precisa passar pela Comissão de Finanças e Tributação e também pela Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação antes de ser votada em plenário. O autor do projeto é o deputado do PSD, Napoleão Bernardes. Ele conversou com nossa equipe e explicou em detalhes esta proposta. E esse projeto de lei não altera em nada a arrecadação tributária do Estado, apenas muda o momento do recolhimento, porque pelo modelo atual, as cervejarias artesanais têm que pagar o imposto antes da venda. Então, enquanto eles estão com aquela bebida no estoque, o imposto já foi pago, ou seja, na prática fica empatado. Isso interfere no fluxo de caixa dessas cervejarias que são pequenas e aquela diferença do momento do pagamento do imposto pode fazer toda a diferença para as cervejarias artesanais investirem um pouco mais em participar de feiras, de festivais, poder ampliar a participação no mercado. Então eu tenho convicção, absoluta certeza de que em médio e longo prazo isso inclusive vai trazer mais receita para o Estado, porque vai trazer mais emprego, mais renda, mais oportunidade, dinamizar a economia através das cervejarias artesanais e aquilo que é o principal, permitir a elas uma competição mais justa, mais equitativa, mais equilibrada em relação a outros concorrentes. Os deputados da bancada do Oeste se reuniram na presidência da Alesc para debater sobre as rodovias federais na região, com a participação de representantes do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. O superintendente regional do DENIT apresentou um diagnóstico atual dos investimentos federais previstos para serem empreendidos em obras estruturantes e de manutenção para as rodovias federais do Estado. A discussão focou principalmente na situação das BRs 163, 158 e 282. De fato, a gente tem uma malha um pouco deficitária, né, no extremo oeste, especialmente alguns segmentos da 282 entre Chapecó e São Miguel do Oeste e por toda a 158. Né? O DENIT Santa Catarina hoje ele tem 23% de rodovias ruins ou péssimas que nós pretendemos reduzir pela metade nesse ano de 2024. É uma diretriz do ministro Renan esse ano nós avançarmos com a manutenção, uma manutenção qualificada e para isso, para atender o oeste catarinense, nós colocamos aqui para os parlamentares hoje 2 grandes projetos que nós alçamos. Um deles foi licitado agora dia 7 de abril, com êxito, já estamos por homologar a vencedora e a gente acredita que nas próximas semanas já vamos poder dar a ordem de serviço e iniciar serviços estruturantes na região de Pinhalzinho, especialmente, Maravilha, toda a BR-158 que precisa ser revitalizada com drenos, com uma camada estruturante de pavimento. É uma rodovia que remonta à década de 70 e ela nunca teve um investimento do porte que nós estamos pretendendo fazê-lo. O superintendente do DENIT de Santa Catarina mencionou que no ano passado teve um aporte de recursos jamais visto. Né? Nós tivemos mais de 1 bilhão para as rodovias federais catarinenses. Isso é muito positivo. Para este ano, há uma necessidade de um aporte de recursos maior para suprir toda a demanda de recuperação da malha viária federal, especialmente no oeste, onde se concentra os maiores problemas nas rodovias federais. Também ouvimos do superintendente notícias importantes. Nós temos, além da recuperação em forma de tapa-buracos, emergencial, agora que continua, mas na 282 e 158 será feita uma recuperação mais estruturante, mexendo inclusive na drenagem desse trecho, o que possibilita que nós tenhamos uma obra melhor. A ordem de serviços está prevista para daqui mais ou menos um mês, em torno de 15 até a primeira quinzena de maio, e as obras, então, elas, como eu falei, operação tapa-buraco e reestruturação de todo esse trecho. Além disso, nós temos uma previsão de 4 bilhões de investimentos na duplicação da 282, que vai de Lages até o extremo oeste catarinense,
com 4 lotes, sendo que na medida em que as outras obras federais estão sendo concluídas, a 282 entra com prioridade numa previsão de obras de mais ou menos 4 anos. Então, nós agora vamos acompanhar isso e trabalhar para que tenha, inclusive, os recursos por parte da bancada federal catarinense e do próprio governo federal necessários para dar conta disso. A bancada também debateu o cenário atual do setor de inovação e tecnologia no Estado. O secretário de Estado da Ciência e Tecnologia e Inovação citou que o governo tem um plano de aceleração de projetos de inovação e que a efetividade dele pode gerar cerca de 1.000 empregos a cada 100 milhões de investimentos captados. A deputada Luciane Caminati também se pronunciou sobre o tema e expressou preocupação com a falta de informações para o empreendedor sobre os projetos de financiamento disponíveis. De fato, hoje, você tem uma quantidade muito grande de recursos disponíveis para a inovação, e aqui é importante a gente fazer uma diferença entre inovação e tecnologia, né? Os recursos são para a inovação que refletem em tecnologia, e que, de um modo geral, os empreendedores desconhecem essas fontes de recursos. Para você ter uma ideia, hoje, se você somar as 3 principais fontes de financiamento no país, você tem alguma coisa como 300 bilhões de reais disponíveis. O grande desafio que nós temos é que nós não podemos criar uma expectativa, mas depois aquele pequeno empreendimento, médio, micro, não tem pessoal qualificado para acessar esse projeto. Então, a abordagem que nós fizemos hoje ao secretário é de que a bancada do Oeste, portanto, a Assembleia Legislativa é parceira na divulgação dessas linhas de financiamento, porém, nós só vamos fazer isso quando esta secretaria tiver esse desenho de como é que esses empreendedores acessam ao recurso. Eles têm que sair do encontro sabendo que amanhã eles podem chegar em tal instituição, entidade, e vai ter pessoal qualificado para fazer esse encaminhamento. A Comissão de Saúde recebeu a secretária estadual de Saúde para falar sobre os desafios do setor. A alta na ocupação de leitos de UTI, a procura por serviços de emergência, a fila das cirurgias eletivas e o cenário epidemiológico atual foram as pautas da reunião. Sobre a dengue, a secretária acredita que os números estão estabilizados, mas reforçou que é importante manter a vigilância com relação à água parada. Outro assunto tratado foi sobre a fila das cirurgias eletivas. A secretária informou que desde o início da atual gestão já foram realizadas mais de 420 mil cirurgias eletivas. Por fim, Carmen Zanotto também destacou que os casos de problemas respiratórios, principalmente em crianças e idosos, começaram mais cedo neste ano por conta do calor e das chuvas. A secretária ainda falou sobre a vacinação contra a gripe. A gente também já abre uma discussão de que se até o final deste mês de abril, meados de maio, a gente não utilizar todas as doses para o público-alvo, que a gente possa abrir para as demais populações. Mas lembrando, gente, por que é o público-alvo? Porque é o público que mais adoece e que mais vai a óbito, que são as nossas crianças, os nossos idosos e as pessoas com comorbidade. Então, a gente precisa lembrar que esse público-alvo ele foi definido por critérios técnicos. Não dá para a gente só romper o critério técnico, a gente tem que insistir e buscar imunizar toda essa população, como os professores, os homens da segurança pública, as gestantes, as puérperas, as nossas crianças de 6 meses a 5 anos, os nossos idosos acima de 60 anos, as pessoas com comorbidade, a população cerceada de liberdade, os homens que trabalham nos portos, aeroportos, enfim, nos ônibus coletivos. A gente precisa ampliar essa cobertura vacinal, e não tenho a menor dúvida, e esse é o trabalho intenso que nós estamos fazendo junto com os 295 municípios do estado, porque a vacina está aqui em Santa Catarina. Ela precisa sair da rede de frio e ir para o braço daqueles que têm direito de receber. As estratégias nós sempre entendemos que elas colocadas, elas dão resultados, mas nós sabemos que os problemas estão
reais no dia a dia, e isso é reconhecido pela própria Secretaria, por isso que a gente está sempre cobrando mais. Nós queremos que haja um envolvimento, né, e é importante disso, das Secretarias Municipais de Saúde, da Secretaria de Estado, do Ministério da Saúde, porque o SUS é tripartite. Esses esforços precisam ser conjunto de todos. A nossa expectativa é que a gente possa, ao cobrar também, ver resultados que venham melhorar a saúde dos catarinenses. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência aprovou, ainda na manhã desta terça-feira, um projeto de lei que prevê isenção do pagamento de inscrição em programas ou eventos esportivos para atletas voluntários no Estado. Ou seja, aqueles atletas de apoio aos atletas que têm deficiência visual e que nas competições precisam desse suporte. O autor do projeto é o deputado do MDB, Fernando Krelin, e foi relatado pelo parlamentar Camilo Martins, do Podemos. Esse atleta não precisará mais pagar a inscrição. Isso faz com que dá valorização para essas pessoas que já são uns abnegados, umas pessoas que se voluntariam para ajudar as pessoas com deficiência. E a apresentação desse projeto pelo deputado Fernando vem corrigir uma distorção, ou seja, se cobrava dessas pessoas para participar do evento, e essa pessoa é um voluntário. Então, foi já aprovado em todas as comissões, inclusive agora a última na Comissão das Pessoas com Deficiência, e o projeto está apto ao plenário para ser votado e nós transformar em lei esse projeto que vai dar gratuidade aos eventos esportivos àquelas pessoas que são atletas voluntários das pessoas com deficiência que participam de qualquer atividade esportiva no estado de Santa Catarina. O Alesc em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima.